Olá, fui tomar um café com um amigo de 93 anos, ex-presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, hoje um empresário aposentado, que dá suas caminhadas todos os dias e não abre mão do uísque diariamente. Ele me contou muitas coisas da história de sua família, especialmente do pai e da mãe, judeus que tiveram que fugir da Polônia, onde sofreram muito. Meu amigo me contou que a mãe havia lhe confidenciado ter casado com o pai sem amá-lo. Naquela época, era costume as casamenteiras judias apresentarem os candidatos para a moça em idade de casamento. A mãe do meu amigo era muito pobre, mas letrada, adorava a grande literatura e recusou uns 3 candidatos porque eram homens rudes. Então lhe foi apresentado o candidato que ela aceitou, porque ele estava procurando uma mulher que tivesse parentes no Brasil que pudessem recebê-los. E ela tinha. A ameaça do nazismo crescia e eles precisavam sair rápido da Polônia, onde os judeus eram perseguidos impiedosamente. O jovem casal chegou a Porto Alegre e foi morar em um casebre muito pobre, pouco mais do que uma cabana, na área mais pobre da capital gaúcha na época. Hoje, ironicamente, é a área mais sofisticada da cidade. O pai, sem falar uma palavra em português, vendia produtos de armarinho de porta em porta. Ele dizia ao filho que não havia país mais maravilhoso no mundo do que o Brasil, onde todo mundo tinha muita oportunidade de vida e as pessoas viviam em paz. Progrediram todos, trabalhando todos os dias. Na conversa, Abraão e sua mulher, que têm grande simpatia pelo partido Likud em Israel, ficaram muito surpresos ao me ouvirem dizer que considero o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu o maior estadista mundial desta parte da história que estamos vivendo. Talvez o único grande estadista. E quiseram saber meus motivos para esse apontamento. Estou completamente convencido da importância de Benjamin Netanyahu para a condução do mundo moderno atual. Ele vem de uma família de experiência militar. Seu irmão foi comandante do batalhão de forças especiais que participou da mítica, lendária Operação Entebbe, em que soldados de Israel libertaram os reféns judeus de terroristas árabes mantidos presos no aeroporto de Uganda. O irmão de Benjamin foi o único morto dessa operação. Netanyahu fala um inglês perfeito, não precisa de intérpretes para conversar com os grandes líderes mundiais. Há muitos anos, o cenário eleitoral em Israel mudou. Os trabalhistas que participaram da fundação de Israel com tradição socialista entraram em completa decadência e redução, praticamente a zero. As grandes ondas de migrações para Israel, principalmente da Europa Oriental, da Rússia, transformaram o eleitorado israelense. Os imigrantes da Rússia conheceram e viveram os horrores do socialismo e não querem saber desse tipo de gente de maneira alguma. O principal partido de Israel passou a ser o Likud, partido de direita de Benjamin Netanyahu. Sem chance de ganhar eleições, os esquerdistas de Israel passaram a fazer no país
o que já acontece em outras nações, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. Começaram uma intensiva campanha de perseguição judicial contra Netanyahu, com base em acusação de corrupção por causa de presentes dados a familiar. Netanyahu se rebelou e propôs uma reforma judicial em Israel para conter os poderes de promotores e juízes. É bom relembrar, Israel não tem uma constituição. Então o mundo se levantou contra ele e manifestações grandes ocorriam a partir de Tel Aviv. Infernizaram o governo dele. Foi isso que deu a impressão aos terroristas do Hamas que Israel estava enfraquecido, com uma população dividida, um governo paralisado, e era então hora de desfechar um ataque de grande impacto. Isso levou ao infame ataque do 7 de outubro, com milhares de mortes e tomada de centenas de reféns. Os israelenses foram tomados de uma comoção absoluta. Aviões voavam depressa de volta a Israel, levando jovens que se apresentavam voluntariamente para lutar. Netanyahu viu-se então diante do grande desafio de conduzir a guerra. Ele escolheu apontar como alvo o Hamas e não parar até extingui-lo. Embora o Hezbollah tenha declarado guerra a Israel imediatamente ao 7 de outubro e passado a lançar mísseis todos os dias sobre o norte do país, Netanyahu se conteve até considerar que a tarefa de limpeza da faixa de Gaza estava consolidada, o que somente aconteceu no momento em que ele, resistindo a toda a pressão internacional, especialmente do maior sócio, os Estados Unidos de Biden, decidiu invadir Rafah e cortar toda a fonte de suprimentos dos terroristas do Hamas. No meio disso, Israel se aplicou na tarefa de liquidar toda a direção dos terroristas. E o último deles foi o famigerado Sinwar. Paralelamente, Netanyahu comandou todas as operações para extermínio das altas direções iranianas e do Hezbollah na Síria e no Líbano. Quando ficou claro para ele que os terroristas de Nasrallah iriam promover uma outra operação de invasão pelo norte, ele resolveu se antecipar. Algumas operações que foram desferidas já se transformaram em lendárias, como a que liquidou de um só golpe toda a estrutura de direção do Hezbollah por meio da ativação de chamadas falsas para pagers e walkie-talkies que explodiram simultaneamente, matando e ferindo milhares de terroristas, e uma intensa campanha de bombardeio por meio da Força Aérea de Israel, liquidando arsenais e pontos de lançamentos de mísseis, além de dirigentes. Tudo isso mostrou a imensa fragilidade do Hezbollah. Também o Irã dos Ayatollahs cometeu um erro estratégico monumental ao atacar Israel com uma onda de mísseis balísticos disparados simultaneamente. Só um desses mísseis caiu em Israel e matou uma pessoa, ironicamente, um árabe. A resposta de Israel, muito limitada, devido à intensa contenção promovida por Biden e pelos dirigentes de países europeus e à ameaça de corte de fornecimento de munições e equipamentos militares, ainda assim, essa resposta foi devastadora para o Irã.
A expedição de cerca de 100 aviões caça F-16 e F-35 praticamente exterminou a defesa aérea iraniana e ainda eliminou alguns alvos importantes, como a instalação responsável pela produção do detonador para a bomba atômica do Irã. Ao final dessa expedição de Israel, ficou amplamente comprovado que o Irã não passava de um tigre de papel e que era muito vulnerável. Afinal de contas, uma estrada aérea estava aberta desde Israel até o Irã para a realização de operações militares bem-sucedidas a qualquer momento. A devastação produzida por Israel nas hordas do Hezbollah obrigou esta organização terrorista a retirar muitos efetivos da Síria, onde davam sustentação ao regime do ditador Bashar al-Assad. As dificuldades cada vez maiores do Irã de continuar suprindo o Hezbollah no Líbano e a Síria foram percebidas pelas dezenas de milícias sírias que se opunham ao regime ditatorial de Bashar al-Assad. Então, o que aconteceu nos últimos 10 dias está na memória de todos. Assad foi se refugiar na Rússia. O Irã precisou retirar da Síria todos os seus militares, pessoal técnico e equipamentos. A mesma coisa aconteceu com a Rússia, já debilitada, já perdeu também suas bases aéreas, a base naval de Tartus. Resumindo, a guerra conduzida por Netanyahu promoveu uma verdadeira limpeza do terrorismo no Oriente Médio e do grande patrocinador terrorista, o Irã. Neste último final de semana, Netanyahu ordenou intensos ataques a arsenais abandonados pelo exército sírio em Damasco e outras cidades da Síria. Os ataques também se intensificaram no Líbano para completar a limpeza dos terroristas do Hezbollah e de suas armas. Nenhum pateta no Ocidente, agora, após a derrubada do regime de Bashar al-Assad, atreve-se a pressioná-lo para que não complete a tarefa de extermínio do terrorismo islâmico. Na noite desta segunda-feira, 9 de dezembro, a Força Aérea de Israel já tinha destruído todos os aviões caça MiG-29 da Síria, todas as bases aéreas, todos os arsenais, todas as fábricas de armas químicas, os portos e os navios da Marinha Síria estão dinamitados. E mais de 200 tanques e paraquedistas israelenses ocuparam uma larga faixa das colinas de Golã, incluído o Monte Hermon, a montanha mais alta da Síria, localizado a apenas 40 quilômetros de Damasco. Ou seja, a capital síria está ao alcance da artilharia israelense para o caso de qualquer deslize terrorista que venha a cometer o novo regime. Netanyahu, com a sua genial condução estratégica, ao liderar Israel contra o eixo do terrorismo islâmico e destruir o Hamas, o Hezbollah, a Síria e paralisar o Irã com a derrubada do ditador al-Assad, permitiu que sejam abertas as prisões do regime sírio e milhares de prisioneiros políticos foram soltos. Estão saltando ao mundo as imagens e os depoimentos desses milhares de prisioneiros, vítimas das maiores barbaridades já cometidas por nazistas e comunistas em todo o planeta Terra.
Agora, os vagabundos moralistas e esquerdistas do mundo ocidental têm que calar a boca nas suas acusações cretinas contra Israel e suas supostas violações de direitos humanos. Mais do que isso, Netanyahu faz com que aliviem imensamente as pressões sobre países do Ocidente causadas pela presença de milhões de refugiados sírios. Esses refugiados, localizados na Europa e principalmente na Turquia, estão voltando rapidamente a centenas de milhares para seu país de origem. Benjamin Netanyahu sai da guerra com praticamente quase todos os objetivos alcançados. No Cairo, Egito, uma força-tarefa negocia a entrega dos reféns pelo Hamas. Eles estão desesperados para suspender a guerra de Israel na faixa de Gaza. Donald Trump deve assumir logo a presidência dos Estados Unidos e entregar a Israel todos os meios necessários para terminar o mais breve possível as guerras. Ele já deu um poderoso aviso à organização terrorista do Hamas para tratar de entregar os reféns antes de sua posse. Com as vitórias alcançadas contra o terrorismo islâmico, Netanyahu granjeou o grande respeito das nações e dos líderes árabes, porque ele praticamente acabou com o inferno promovido na região pelo Irã, perturbando o mundo inteiro. Por exemplo, por meio dos Houthis no Iêmen, os ayatolás do Irã interferem no tráfego naval no Mar Vermelho e no Canal de Suez, atrapalhando o transporte de mercadorias e mexendo com os preços internacionais. O principal produto afetado é o petróleo. Donald Trump vai impulsionar novamente e com muita determinação o Acordo de Abraão, levando principalmente a Arábia Saudita a atar relações com Israel. E isso significará um imenso passo em toda a Península Arábica. Os árabes, que se dizem palestinos, uma coisa que nunca existiu, essa tal de Palestina, estão em completa desmoralização de rejeição pelo mundo árabe. Não há nação árabe que queira saber dos ditos palestinos. Portanto, Israel deverá, em princípio, conseguir consolidar um longo período de paz e progresso com Netanyahu no poder. Os idiotas do esquerdismo na Europa terão que engolir suas baboseiras ideológicas e parar definitivamente de dar suporte ao terrorismo palestino. Uma coisa que Netanyahu deveria fazer é dar suporte a todos os familiares de israelenses, judeus, drusos ou árabes, para que ingressem com ações judiciais de indenização contra a maldita agência de refugiados da ONU, que tem patrocinado o terrorismo e a educação para a morte entre os jovens árabes. Assim, todas essas nações que dão suporte a essa agência criminosa passarão a pensar duas vezes antes de fazer suas doações. Por último, na parte que interessa ao Brasil, a vitória de Netanyahu e Israel contra as organizações terroristas, bem como a consequente queda da ditadura da Síria, coloca em xeque a política externa conduzida pelo ex-presidiário Lula e virá muita pressão do lado dos Estados Unidos sobre o Brasil comandado pelo esquerdismo. Enquanto isso, a Argentina de Javier Milei está disparando também na política de rearmamento,
recebendo mais de 50 aviões caça F-16 americanos da Força Aérea da Dinamarca, enquanto o Brasil do ex-presidiário patina para receber caças Gripen da Suécia, e o acordo com este país está sendo investigado pelo governo americano. Até mais.